Olá, nobres amigos. Eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II, Lucas Docas, e neste vídeo de hoje aqui, que sim, vocês não viram errado, eu realmente estou falando novamente sobre os deuses celtas, mas neste vídeo especificamente, eu estou falando sobre os principais deles, para poder falar um pouco melhor sobre eles e não ficar naquela enrolação toda do último vídeo. E por que eu estou fazendo esse vídeo, nobres amigos? Porque, basicamente, não que o outro vídeo não tenha sido importante, pelo menos pra mim, foi importante pra caramba, pra poder pegar um monte de referências em muitos dos deuses. Mas eu entendo que pra muitos de vocês pode ser cansativo ver um vídeo de eu citando o nome de 170, 180 deuses aí. Nem eu contei a quantidade deles exata, porque eram muitos. Foi cansativo pra caramba. Pra editar aquilo então nem se fala o inferno que foi. Mas enfim, eu achei que vocês mereciam algo melhor que aquilo apenas. Não que aquilo não tenha sido importante. Aquilo foi importante a muita coisa e eu vou utilizar como referência para muitas outras que eu irei falar aqui no canal. Então, eu não descartei o vídeo pensando nisso. Porém, eu queria falar algo mais legal sobre os deuses celtas. Algo melhor do que meramente passar esse amontoado de conhecimento sem um contexto bacana. Então, visto isso, peguei uma fonte nova aqui, que é do Helm of Story, um site em inglês aparentemente sobre estudo histórico. Esta foi a fonte que o Google me indicou como a melhor referência para os principais deuses celtas. Não quer dizer que eu concorde com ela em todos os aspectos que estão sendo ditos nela, mas eu a estou utilizando para os deuses celtas por ser uma fonte principal, uma vez que eu não tenha muito conhecimento sobre o assunto em si. E acho que sem mais delongas, vamos falar aqui sobre os principais deuses celtas e suas características. Antes de começar, uma referência importante. No outro vídeo, eu usei a fonte com base nos nomes da Bretanha. Neste aqui são nomes das ilhas britânicas. Então, ao invés de falar Arduina, por exemplo, eu vou falar Dana. Só para vocês não se perderem, os nomes podem variar, não serem os mesmos nomes. Mas provavelmente serão deuses já citados naquela lista. Então vamos adiante, porque este vai ser um vídeo muito mais legal que aquele e muito mais informativo sobre deuses celtas, apesar de falar sobre muito menos deuses do que no outro. Então vamos lá, os principais deuses celtas. O primeiro deles, e como não poderia ser diferente, é a deusa Dana, Arduina do outro vídeo, que é considerada a deusa primordial da natureza, a deusa que funde a natureza e seu lado espiritual com a espécie humana e que preserva todos os seus contrastes, como a sabedoria, a prosperidade, a morte e a regeneração. O povo irlandês venera essa deusa como a maior de todas elas e se auto-intitula Tuatha Dé Danann, ou Filhos de Dana, Povo de Dana. Apesar de tudo, essa deusa é venerada em praticamente todos os povos celtas, não só os irlandeses. Após a deusa Dana, que é a deusa primordial, temos o deus Dagda. Sim, ele é um deus e não uma deusa, apesar desse nome parecer feminino em português. Ele é o chefe esperançoso dos deuses. Um deus pai, com a figura da paternidade e da liderança. Ele é associado à fertilidade, à agricultura e ao clima, e à força masculina. E também pode ser associado a questões como magia, sabedoria e conhecimento, pelos druidas. Existe uma comparação em que dizem que ele se assemelha ao Odin da mitologia nórdica, e ele é conhecido por carregar o seu caldeirão mágico. Temos Angus, o jovem deus do amor, ou também conhecido como o deus do vigor e das paixões ardentes, que inspira muitas narrativas místicas entre casais. Ele é um filho de Dagda, e é conhecido pela sua lenda com o cisne, o qual se tornou sua esposa. Temos Logos, ou Lugos, o corajoso deus guerreiro. Apesar de ser um deus raramente descrito em inscrições antigas, ele é um deus muito presente nas Ilhas Britânicas, principalmente entre os galeses, por ter derrotado Balor, o chefe de um olho só dos Fomori, um inimigo do povo de Dana. E pelo visto este daí é um deus de origem humana, e que graças ao seu feito heróico se tornou um dos deuses principais, o que realmente comprova que talvez o fato de serem deuses humanos de origem não os tornem deuses menos importantes, e ele se tornou o grande campeão do povo de Dana, em suas grandes narrativas. Depois disso temos Morrigan, ou Mahogany, uma deusa da guerra e da trapaça, um tipo de Loki celta, porém feminino. Eu sei que é um tanto quanto delicado o que eu vou dizer aqui, porque existem muitos fiéis de Mahogany ou Morrigan nos neopagãos celtas de hoje. Porém, entre o paganismo celta antigo, Morrigan ou Mahogany era uma deusa, entre aspas, perversa, caótica, ao estilo do Loki da mitologia nórdica, uma deusa trapaceira. Porém, ao mesmo tempo que utilizava o seu trapaço para finalidades boas em alguns aspectos. Mas existem fontes aqui, pelo que está descrito nesta fonte, que dizem que a compaixão que temos por Morrigan hoje é um tanto quanto romantizada em relação aos escritos celtas originais, pois neles ela é citada como ligada à morte violenta de guerreiros e até a fantasmas e banshees. Temos Brigid, a deusa curandeira, que
a versão exatamente oposta de Morrigan, considerada por regenerar, pela sua regeneração, pela cura e pela primavera. Ela é filha de Dágda, do povo de Dana, e aparenta ter um grande cuidado pelos animais. E aparentemente, essa deusa foi transformada em santa pelo cristianismo durante o processo de cristianização dos celtas. Temos Beluno, o deus do sol, um dos deuses mais venerados da mitologia celta, o deus mais brilhante, o qual monta seu cavalo dourado nos céus, traz luminosidade ao nosso mundo. E um deus também que arremessa trovões em sua fúria. Ele é um deus que contrasta muito com os deuses de luz dos outros povos europeus, uma vez que este é o único deus da luz que não tem aparência jovem, mas sim a aparência de um ancião. Temos Toutatis, o guardião dos gauleses. E dos gauleses também, pelo visto, pois ele foi citado várias vezes nos desenhos do Asterix. Ele é visto como o deus dos povos, das pessoas, e o que guarda os povos humanos. É um deus que constantemente recebia vítimas de sacrifício no passado, e recebe o título de o Senhor das Pessoas. Temos Camulos, que sim, Camelote deriva dessa palavra, Camulus, que esse era um deus da guerra, mas não um deus da guerra comum, era um deus da guerra estrangeiro, de origem romana, assim como Donar na mitologia germânica, um deus guerreiro estrangeiro. Traz todas suas características de romano, que foi trazido para o mundo celta pelos celtas do continente primeiro, mas que chegou a todos os povoados celtas. E suas cerimônias ainda são sobre pedras e carvalhos. Temos Taranis, o deus do trovão. Esse aqui, um deus que se assemelha muito mais a Zeus do que a Thor, mas também podemos dizer de certa forma que ele é o Thor da mitologia celta. Sim. É o deus dos trovões e do clima e dos relâmpagos. Ele também é associado ao fogo e ao céu e ao próprio ar. E diga-se de passagem, é a este deus que é dedicado o Wickerman, ou o Homem de Palha, segundo a fonte aqui. Temos Cernunnos, o deus da vida selvagem, ou o Veles da mitologia celta. Como eu já mencionei no outro vídeo, ele é um deus que aparece lá no Labirinto Verde, com sua grande importância, embora, sim, subserviente a Arduina, ou Adana no caso, aqui. É o deus chifrudo, sempre associado aos animais, à floresta, à fertilidade e à riqueza, e sempre citado como o senhor das coisas selvagens. Temos Ogma, o deus eloquente. Nas narrativas mais antigas, ele é simplesmente considerado a eloquência, mas em outras ele ainda é considerado um deus da força também, com uma versão de Hércules. Uma curiosidade sobre esse deus é que, segundo as lendas, consta que ele tem uma corrente de metais preciosos que sai de sua língua e liga diretamente aos seus seguidores, por onde ele consegue se comunicar diretamente com ele e assim passar seu poder e eloquência e persuasão, que pode até inclusive cegar seus seguidores em relação à realidade. Ele é considerado um filho de Dágda e membro do povo de Dana, e considerado o criador do Ogan, o sistema mais antigo de escrita céltica, e também por alguns considerado o senhor do conhecimento e de magias ocultas. Temos Granos, o deus das fontes termais, das nascentes termais. Este deus muito associado aos romanos, ligado a ideias de cura, e posteriormente associado inclusive a Apolo, de tanto que daí surgiu o nome Apolo Granos. Ele, como não poderia deixar de ser, é diretamente ligado às nascentes termais e aos banhos quentes, e seus poderes de cura. E acreditem se quiser, ele foi venerado ainda durante o Império Carolíngio, por Carlos Magno, porém de forma informal. Temos Epona, a deusa dos cavalos, a protetora dos cavalos. Como eu bem citei, no jogo Zelda, o cavalo do Link tem esse nome. E nada mais justo do que isso, uma vez que é uma grande inspiração na deusa dos cavalos. Mas não só dos cavalos, mas de todos os equinos no geral. Ela também é muito associada à fertilidade, e é venerada por todos aqueles membros da cavalaria antiga, anterior ao cristianismo. Temos, por fim, nessa lista de 15 deuses, Eire, ou Ério, a deusa da Irlanda, que, diga-se de passagem, o termo Irlanda deriva do nome dela, e consta na narrativa como se ela fosse uma deusa que não pertencesse originalmente ao povo de Dana, mas que, após uma pequena derrota e um convívio amigável, passou a se unir a eles. E acho que por esse vídeo é isso, nobres amigos. A lista de deuses acaba por aqui. Eu tentei ser muito mais sucinto nessa lista do que na última. Acho que foi uma explicação legal sobre os deuses celtas. E agora, com base nisso, um novo vídeo virá por aí com base da comparação daquele vídeo antigo e desse e de todos os outros dos deuses. Podem ter certeza.